Abre a palavra do Senhor no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 14. Glória a Deus. Eu gosto do vento, mas como eu gosto quando ele para de fazer barulho. Evangelho de João 14, nós iremos ler o verso 16 e verso 17. A palavra do Senhor nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Estamos no mês onde estamos falando a respeito de relacionamentos. Quarta-feira eu tive o privilégio de estar pregando e falamos a respeito do relacionamento com o corpo de Cristo. Hoje, pela manhã, também tive a oportunidade de estar pregando a palavra de Deus. Alguns dizem que eu estou fominha. E nós falamos de 3 pilares que você precisa ter para um relacionamento com Deus. E hoje o tema dessa mensagem é Espírito Santo, meu amigo. Quando falamos acerca do Espírito Santo, meu irmão, nós temos algumas dúvidas que surgem no meio da igreja. Dúvidas, acredite se quiser, mais comum do que nós podemos imaginar, quando nós começamos a falar a respeito do Espírito Santo. E alguma dessas perguntas é como nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo e se de fato nós podemos nos relacionar com o Espírito Santo. Uma vez que existe uma dúvida quando falamos acerca do Espírito Santo, fatalmente nós iremos encontrar em algum momento uma paralisia espiritual. Se existe uma dúvida sobre o nosso relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, em algum momento isso irá nos paralisar. Eu marquei aqui algumas perguntas, irmãos, que eu já respondi várias vezes, e eu confesso que elas também foram minhas perguntas um dia. Como nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo? Jesus não ficará com ciúmes se eu me relacionar com o Espírito Santo? Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, e você está no momento de louvor, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Aí no meio do louvor você fala, não, Jesus, não fica com ciúmes, também te amo. Você fala, Espírito Santo, eu te amo. Aí você fala, Jesus, também te amo. Né? Como um tivesse ciúme do outro. Alguns podem pensar o Espírito Santo como uma força. O ápice da música, o ápice do louvor, o ápice da vigília. Um momento onde os corações estão na êxtase daquele momento e vem aquela força, e aquela força é o Espírito Santo sobre nós. De fato não, irmãos. De fato o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Costumamos dizer
que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E aí o nosso cérebro já faz a primeira armadilha. Quando nós falamos da terceira pessoa da Trindade, nós escalonamos e colocamos ele como, se fosse uma medalha, daríamos a medalha de bronze para o Espírito Santo. Ouro para Deus, prata para Jesus, e o Espírito Santo ficaria com a bronze. Porque a nossa cabeça, ela cria essa armadilha. Quando se fala terceira pessoa, nós iremos tentar categorizar. E de fato não é sobre isso. E eu não quero falar sobre a Trindade, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. João aqui nesse texto, ele está relatando as suas últimas instruções, melhor, Jesus está relatando as suas últimas instruções para os seus discípulos. É um único sermão, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, faz parte da mesma mensagem, Jesus dando as últimas instruções para os seus discípulos. E no capítulo 14, Jesus ele vai começar numa tentativa de confortar os seus amigos, os seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar. E ele ali está tendo essa conversa com os seus discípulos sobre calma. Então, João 14, Jesus está com esse objetivo. E no verso 16, complementando essa mensagem de conforto para os seus discípulos, Jesus faz uma revelação que irá mudar por completo a vida daqueles que estavam seguindo a Jesus. Naquele momento, Jesus, ele revela: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que Ele fique convosco para sempre. Há duas palavras gregas para outros. Outro no sentido de diferente, ou outro igual. Ok? Então, duas palavrinhas para outro. E a palavra grega, aqui no texto, é outro do mesmo. Jesus não estava sendo substituído por algo diferente. Jesus falou assim: eu estou indo ao Pai, e eu preciso ir, para que eu possa enviar, mas eu vos envio o Paracleto. A palavra Paracleto significa advogado, consolador, pessoa que traz para o lado a outra. E o que Jesus está falando para os seus discípulos, falou: olha, eu estou de fato deixando vocês aqui, eu preciso voltar ao Pai, porque se eu não voltar eu não posso enviar o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, o Paracleto, o ajudador, ele vem e a partir de agora estará convosco para sempre. Eu gosto de fazer a seguinte reflexão: o que você faria se Jesus estivesse aqui neste momento? O que você falaria para Jesus neste momento? Pensou? Sem textão, irmão. Pensou? Pois bem, o Espírito Santo habita dentro de nós. Da mesma forma que Jesus, Paracleto, um semelhante, igual a Jesus, agora dentro de nós. A promessa era que o Espírito Santo jamais deixaria os discípulos, daria a eles consolo, direção, daria a eles poder. Nas horas mais amargas, daria consolo. Nas horas mais confusas, daria direção. E nas horas mais cruciais, eles seriam cheios do poder do alto.
Veja, meu irmão, 2 capítulos para frente, João 16, Jesus volta a falar a respeito desta promessa. Jesus volta a falar a respeito da vinda do Espírito Santo. E novamente Jesus irá revelar algo extremamente importante. Eu quero que você entenda isso. A palavra do Senhor diz em João 16, 12: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Parte dessa profecia se cumpre em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Ele estava falando para os discípulos: ei, neste momento, eu preciso revelar algo a vocês, mas eu não posso. Tem coisas que eu preciso revelar, mas vocês não estão preparados. E aí nós vamos lá para o livro de Atos: ficai reunidos, até que do alto recebeis virtude, recebeis poder, para que sejais minhas testemunhas. E Jesus falando aqui para os seus discípulos: calma, calma, porque esse a quem eu estou enviando, agora não é mais só um consolador, além de ser seu amigo, um advogado, alguém que vai te guiar, ele também vos ensinará todas as coisas. Preste atenção, irmãos, Romanos no capítulo 1, o homem por si só não pode chegar a Deus. Talvez você está aqui nos visitando, talvez hoje na sua casa, quando foi umas 5 horas da tarde, você falou assim: puxa, me deu uma vontade de ir para a igreja, eu vou para a igreja hoje. E se eu te perguntasse isso, você fala assim: não, pastor, hoje eu tive vontade, por isso eu vim. Não, você não teve vontade. O Espírito Santo te convenceu. Essa é a ação do Espírito Santo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Porque o homem sem Deus, o homem sem a ação do Espírito Santo é mau. Todos vocês têm visto as redes sociais, os jornais, de uma geração que, se nós não tivéssemos Cristo e a palavra do Senhor para nos dar esperança, irmãos, cá entre nós não há mais esperança. Vivemos uma situação onde a sociedade está num caminho irreversível. Estamos vivendo um tempo onde não tem mais solução. Pare de se apoiar em política. Pare de achar que a solução está na política. A solução está em Cristo, aquele que nasceu para salvar os pecadores. Porque a geração, o homem sem Deus, ele está num processo de apodrecimento. Ele está num processo de dia após dia ser pior na sua natureza. Corações endurecidos, pais que matam filhos, pais abusadores dos seus próprios filhos, filhos assassinando seus pais, casamentos que estão se acabando sem um pingo de consideração, sem levar em consideração a palavra de Deus, simplesmente por incompatibilidade de gênero. É as palavras que utilizam nos dias de hoje. Famílias sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, casas sendo destruídas. Isso é a ausência de Deus, é a ausência da palavra do Senhor, é a ausência de uma geração enferma. E quando nós olhamos, irmãos, Jesus falou: olha, eu vou, mas a partir de agora eu vos envio o Espírito Santo, e a partir de agora Ele anda com vocês, Ele está dentro de vós, e Ele vos convencerá de todo o pecado. Sabe, irmãos, não é um juiz nos apontando o dedo,
não é alguém o tempo todo pronto para nos julgar, mas é um amigo pronto para nos levantar. Você necessita do Espírito Santo de Deus. Temos vivido um período, irmão, onde as pessoas têm aceitado Jesus, mas negligenciado o Espírito Santo. Tem deixado de lado o Espírito Santo. E o meu objetivo nessa noite é te dizer que não tem como. Porque se Ele nos revela a verdade, irmãos, quem é a verdade? Diga comigo, Jesus. Ele é a verdade. E o que Jesus diz? Ele vos ensinará sobre a verdade. O que está escrito em Romanos no capítulo 8? Que o Espírito, Ele testifica em nossos corações, dizendo: Abba, Pai. Homens e mulheres abandonados, filhos e filhas de pais vivos, órfãos de pais vivos. Mas quando se entrega para Jesus, verdadeiramente encontra uma família celestial. E isso é mediante o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo testificando dentro de nós. É a certeza que eu sou filho de Deus. É eu poder andar na rua sem medo, sem culpa, sem rejeição, porque eu sei que eu tenho um bom pai e o meu pai me ama. Mas eu só sei disso mediante ao Espírito Santo. E eu quero te dizer, Ele é o seu amigo. A vinda do Espírito Santo faz parte do plano de Deus, faz parte do processo para cada um de nós. O Espírito Santo não é opcional para o cristão. Temos vivido, irmãos, um tempo maravilhoso. Desde o acampamento, pessoas nos procurando, falam assim: olha, eu fui batizado no Espírito Santo. Digo mais, desde no imersão de janeiro, as pessoas falam assim: eu fui batizado no Espírito Santo. Foi para o acampamento, eu fui batizado pelo Espírito Santo. Ontem na vigília, fui batizado pelo poder do Espírito Santo. E eu quero instigar, eu quero estimular que você busque a presença do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Eu não quero entrar aqui, irmãos, em detalhes teológicos, senão não terminarei. Acerca do batismo. De fato, o Espírito Santo habita em nós, porque Ele está trabalhando na regeneração e nos convencendo do pecado e nos transformando em uma nova criatura, segundo a palavra do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção para o que acontece no livro de Atos. O que acontece no livro de Atos? Eles recebem do céu capacitação. Diga comigo, capacitação. Eles recebem poder do alto. Receber o Espírito Santo é ser capacitado por Ele. Você precisa do Espírito Santo, porque é Ele que te prepara, é Ele que te capacita. Talvez a sua pergunta é: mas pastor, por que eu preciso do Espírito Santo? Porque além de Ele trabalhar, te convencendo do pecado, Ele sendo o seu guia, Ele te ajudando na interpretação da palavra, que já seria o suficiente, é Ele também que prepara você. É Ele que transforma pessoas moribundas em sonhadores.
É Ele que transforma pessoas marginalizadas em famílias restauradas. É Ele que pega os improváveis e transforma em pastores. Aqui quem vos fala é um improvável, alguém que tinha tudo para dar errado, alguém que teve experiências com Deus, mas virou as costas para Deus. Aos 18 anos fui para a faculdade. Parentes, a faculdade não é o problema é o caráter não transformado. E ali havia uma falha de caráter no Felipe. Na primeira oportunidade, essa é clássica, Deus me dá um emprego, Deus te dá um emprego, eu falei assim, agora eu não posso mais para a igreja, porque Deus me deu um emprego. Foi isso que eu fiz. Eu me desviei. Eu não faltava em nenhum culto, irmãos, porque meu pai não deixava. Outra geração, né? Outra geração. Você vai, mas nem que for amarrado. Mas você vai. Mas eu me desviei dentro da igreja. Culto após culto. E eu me recordo, irmãos, de um belo dia eu estava numa balada. Ah, pastor, é descolado, o pastor já foi em balada, filha. Vai brincando. Você imagina, não tem mais nunca. Tô eu lá, putz. Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Acende, apaga, acende, apaga. Falei, meu Deus. Para quem não sabe é isso, tá, irmão? Só isso. E tô eu lá, curtindo curtindo o meu livre-arbítrio, meu direito de escolha de não estar servindo ao Senhor. Estou eu lá, e aí encosta alguém conversar comigo. Falei, aí, beleza, trocando uma ideia, eu nem gosto de conversar, né? E a pessoa disse assim, eu não faço ideia como chegamos nessa conversa. Eu estava indo em outra balada, e meu carro, do nada, capotou. E, a luz acendendo, apagando. Hora enxergo, hora não enxergo mais nada. Hora enxergo, não enxergo mais nada. E gritando para conversar, né? E meu carro capotou. E eu, tá, por que nós chegamos no seu carro que capotou? Não faço ideia. E ele disse assim, e o mais incrível, eu de cabeça para baixo, preso dentro do carro. A rádio começou a falar comigo. Eu falei, não. Deus vai usar a mula para falar comigo, é sério. E Deus falou assim para mim, fala para ele que sou eu. Eu falei, não. Até ele pregar para mim, tudo bem. Agora, não. Até aqui. O Espírito Santo falou assim, fale para ele, que eu amo ele. Era eu. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Mesmo nos caminhos mais tortuosos, que você talvez se encontra, ou já se encontrou, quando você é marcado pela presença do Espírito Santo de Deus, Ele tem ciúmes de você. Só sabe, irmão, só vai entender o que eu estou falando quem já passou por isso. Não é aval para você sair da presença de Deus, porque a misericórdia do Senhor me alcançou. Então sobre o improvável, aqui vos fala o improvável, mas o Espírito Santo Ele te capacita. Atos no capítulo 8, nós iremos ver a palavra do Senhor nos dizendo algo sobre receber o Espírito Santo, através da imposição de mãos. A palavra do Senhor nos diz que estava Pedro pregando,
E visto que eles só tinham se batizado nas águas para arrependimento, Pedro impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. É nessa passagem que aquele moço vai tentar comprar. Falou, opa, se impõe a mão, vai tentar comprar a presença de Deus. Atos capítulo 9. Nós estamos vendo a conversão de Paulo. Paulo fica cego no caminho de Damasco. Ele vai para a casa de Ananias. O que acontece na casa de Ananias? Ananias, Atos 9, você pode ler na sua casa. Ananias, Atos impõe a mão. Ananias impõe as mãos sobre Paulo. Paulo volta a enxergar, recebe o Espírito Santo e logo em seguida ele se batiza nas águas. Ele é cheio do Espírito Santo pela imposição das mãos. Sabe o que eu quero dizer aqui com vocês, meu irmão? Não despreze o Espírito Santo. Não despreze o mover do Espírito Santo. Não limite a ação do Espírito Santo. Pastor, o que o Espírito Santo pode fazer por mim? Tudo. Tudo. Ele é a sua melhor opção. Tudo. Nesse processo da minha conversão, irmãos, foi a época que lançaram aquele livro, Bom Dia Espírito Santo. Alguém já leu esse livro? Bem-vindo Espírito Santo. Indico que você leia. E esse livro, irmãos, ele vai falar a respeito de relacionamento com o Espírito Santo. Como você deve se relacionar com o Espírito Santo. E eu quero orar com você, mas eu quero te explicar algo. Sabe o que está acontecendo aqui neste momento? Você está, eu gosto da ilustração de uma tigela de água, ou melhor, de um tanque de água, onde você está imerso dentro desse tanque. Essa água é o Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu quero dizer? A presença de Deus, ela é real neste lugar, mediante a presença do Espírito Santo. Só vou explicar esse detalhinho que é muito importante. De fato, Deus não está aqui. Jesus não pode estar aqui. Ô louco, pastor, como assim? O Espírito Santo está aqui. Deus se faz presente aqui mediante ao Espírito Santo de Deus. Jesus se faz presente aqui mediante ao Espírito Santo de Deus. O texto diz: eu vou para o Pai e vos envio o Espírito Santo. Então, neste momento aqui, você está sentindo a presença do Espírito Santo. Os mais sensíveis já estão orando em línguas por dentro. A mão já começa a palpitar, o coração começa a palpitar e a mão suar. A mão começa a suar, o coração já começa a palpitar. Se nós ficarmos aqui nessa ambiência que o Vinícius está fazendo aqui, e fechar os nossos olhos e levantarmos a nossa mão sem dizer uma palavra, é questão de segundos para você começar a chorar, porque essa é a presença de Deus. O Espírito Santo é real, Ele é uma pessoa e está aqui, e Ele está trabalhando dentro de cada um de nós. Essa palavra que eu vos falo
Ele testifica no seu coração, ele conecta isso. Olha que sensacional. Essa palavra não fica vagando, ele conecta dentro de você. É ele que está falando para você neste momento. Você precisa disso. Você precisa conhecer isso. Aí o tic-teco está batendo um papo com o Espírito Santo. Está acontecendo isso agora. E alguns estão pensando, não, tudo bem, eu sei que eu preciso, mas como? Aí em seguida vem a segunda voz, mas você precisa. Aí você até aceita, fala assim, não, tudo bem, mas como? Não tem como. Você não está louco. É o Espírito Santo falando dentro de você. É assim que acontece. O Espírito Santo falando dentro de nós. Só que essa é a presença do Espírito Santo. E existe a manifestação da presença. Pastor, o que é a manifestação? Alguém já viu o demônio manifestar? Olha que bênção! Glória a Deus! Eles não dão mais show, né, irmão? Quando passa pela porta, já manifesta, já sai. Já entra liberto. Eita glória! Mas a manifestação é onde nós permitimos o Espírito Santo tomar o controle. E é nesse momento, poder do alto, é onde nós somos aperfeiçoados. É no momento que alguns uivam, outros choram, outros querem sair correndo, uns rodopiam. Irmãos, isso são detalhes. De vez em quando eu tenho vontade até de bater em alguém se passar perto de mim, se eu estiver orando. Então se eu te der um soco nas costas e eu estiver orando, irmão, não estou bravo com ninguém, só estou meio cheio. Você vem na vigília e fala assim, a gente tenta se comportar no culto de domingo, né, pastor Tiago? Mas na vigília a gente dá aquela extrapolada à vontade, assim, rola no chão, gatinha. Mas é onde o Espírito Santo ele tem a liberdade, aonde começa a acontecer as profecias, visões, interpretações, cura, milagres, aonde o medroso se torna corajoso. Nós falamos assim, não, eu não, eu não. Daqui a pouco você vê ele está no manto com o outro ali grudado. Eis que te digo, vaso. Sabe, irmãos, o que eu estou falando é que isso é acessível a todos nós. E ele é seu amigo. Ele está aqui. Sabe, irmãos, e muitas vezes nós colocamos um limite para o Espírito Santo. Falou, olha, hoje eu estou de terno, então não me faça chorar. Estou falando do pastor Felipe, tá bom? Hoje falou assim, nossa, hoje você veio de pastor, hein? Até que enfim. Que Deus te abençoe, viu? Pelos seus comentários. Mas hoje eu estou de terno, então eu não posso chorar. São limites, irmãos. Eu me recordo de uma certa ocasião, nós estávamos no encontro de células. Eu não vou falar o nome da pessoa não, mas ela está aqui no nosso meio. Ela sabe que eu vou falar dela. E ela sempre me falava assim que ela não botava muito fé nesse negócio de cair na presença do Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo trabalha como Ele quer. Eu não empurro ninguém, eu oro, deixa o Espírito Santo trabalhar. E estou eu no encontro de células, preguei a primeira mensagem, era um sábado de manhã, não tinha efeito de luzes, pastor Tiago, não tinha aquele climax, não tinha nada disso.
Terminei de pregar, prossigo para o alvo, Filipenses capítulo 3. Ó, memória tá boa, quase 8 anos atrás. E vamos orar. E estou eu indo na direção da pessoa, como todo mundo faz aqui, viu, irmão? Vamos se colocar em pé, vamos orar. Irmão, até eu não entendi, eu demorei a entender o que aconteceu. A pessoa desligou. Eu cheguei perto, pum. Ela não orou, não falou nada, ela desligou. Eu falei, ué? Aí eu fui no segundo. Pum. Foi desligando o disjuntor. Tum, 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 tum. E essa pessoa nunca mais pôde falar, porque o Espírito Santo não deixou nem tocar nela, pastor Sérgio. Porque falou assim, se tocar vai achar que empurrou. Outro não vai nem tocar. Mas sabe, irmãos, o que eu quero que você entenda é que a presença de Deus, ela é acessível a todos nós mediante o Espírito Santo. E você não pode viver sem ela. Você precisa dela. Pastor, eu não sou batizado, eu não oro em línguas. Então receba o Espírito Santo nessa noite. Seja cheio, seja renovado. Pastor, eu não oro em línguas faz anos. Então ore. Coloque em prática isso hoje. Seja renovado. Preste atenção, não é uma força. Ele já está aqui. Então você pode começar a orar.